Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que honra é te ter aqui comigo para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos lá, meus amados, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 33 e o verso 42, que vai dizer assim: Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. O verso 42 do mesmo capítulo vai dizer assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Eu quero falar para você neste dia que as pessoas elas podem olhar para você, para o seu físico, elas podem olhar para o seu exterior, mas quem conhece o seu interior é Deus. O interessante nesta palavra é que quando Davi ele se dispõe a pelejar, aquele exército estava ali diante de um homem, como Saul disse, homem de guerra, distante de frente a alguém que estava procurando alguém para pelejar, porque o gigante estava afrontando o exército de Israel. E ninguém tinha se disponibilizado, ninguém daquele exército tinha se disponibilizado. Davi não fazia parte daquele exército. Davi era um espectador, era alguém que foi ali, que estava ali por acaso. Davi, ele não fazia parte do exército de Israel. Mas quando ele viu que ninguém do exército se disponibilizou, ele se disponibilizou porque ele falou: epa, afrontar a Deus não. Quem é esse que está afrontando a Deus? Quando ninguém quiser ir, vá você. Faça você. Busque você. Lembra quando a palavra do Senhor fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi ele se disponibiliza, ele é menosprezado, tanto pelo rei quanto pelo gigante. Por quê? Porque o rei vai dizer: não, Davi, você não pode, a sua capacidade é muito inferior. Ele já entende de guerra. O gigante olha para ele e despreza. Por causa da sua idade, por causa do seu aspecto. Talvez as pessoas elas olhem para você e te desprezem. Talvez elas olhem e achem que você não vai conseguir, mas eu quero te dizer que Deus, quando ele te leva, a vitória é certa. Deus ele não te leva para lugares para perder, ele não te coloca em batalhas para você perder. Deus ele te leva para vencer. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é um vencedor, é mais do que um vencedor. Só que Davi, ele não pega as armas de Saul. Saul até tenta da armadura, da espada, Saul até tenta. Mas aquilo se torna pesado demais. Por quê? Porque quando você pega algo de alguém, isso se torna pesado, isso se torna um fardo, isso se torna inconveniente. Para de querer lutar as suas batalhas, as suas guerras usando as ferramentas, usando a armadura do outro, a espada do outro. Porque você precisa lutar as suas guerras usando as armas que Deus deu para você. A armadura. Revestivos da armadura de Deus. Se revista do que Deus ele entregou para você. Lute com o que Deus entregou para você. E Davi ele fala: não, isso aqui não serve para mim. Ele vestiu, mas ele viu que não servia. Então o que ele faz? Ele usa exatamente o que ele usava no campo. Sabe quando ele cuidava de ovelhas? Pois é, aquilo era uma preparação. Hoje você pode estar no campo. Hoje você pode estar num lugar que muitas vezes é menosprezado, que muitas vezes você é diminuído, mas isso tudo vai servir de experiência. Isso é uma preparação de Deus para as coisas maiores e melhores que virão. Deus está te preparando, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando. E Davi ele vai à peleja usando aquilo que ele já tinha, a ferramenta que ele já usava no campo. Mesmo desprezado, ele foi para a batalha. Para de fugir da batalha porque estão te desprezando. Para de correr da guerra porque estão dizendo que você não é capaz. Porque se Deus te levou é porque você consegue. E em Cristo você irá vencer. A ordem de Deus para você hoje é: não lute com as armas dos outros. Não vista a armadura do outro. Vista o que eu te dei. Lute com o que eu te dei. Se estão te menosprezando, se estão dizendo que você não é capaz, tudo bem. Quem diz se você é ou não sou eu. Mas vá para a guerra mesmo dizendo que você não é capaz, porque eu te fiz para vencer. Amém? Que Deus abençoe e que a paz seja com todos.